aqui os números para quem está com a gente. Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem esses, em quem o senhor ou senhora votaria para as 2 vagas de senador em São Paulo? Essa foi a pergunta feita durante esse levantamento que ouviu 1.500 pessoas. E aí, portanto, aparece o nome do Fernando Haddad, com 19%, é praticamente ali empatado com o Guilherme Derrit, capitão Derrit, com 18%. Estão, inclusive, dentro da margem de erro, tecnicamente empatados, margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Temos também a Marina Silva, figurando com 12%, então aqui considerando a margem de erro também ali tecnicamente empatada com o Guilherme Derrit. Coronel Melo Araújo aparece com 11%, assim como Ricardo Salles, Paulo Serra 7%, Paulinho da Força 4%, Baleia Rossi 3%, Acácio Miranda 2%, Robson Tuma também 2%. Vamos para um outro cenário, aqui com a mudança, a inclusão do nome do Eduardo Bolsonaro, que nesse levantamento apareceria empatado com Guilherme Derrit, com 16%. Eduardo Bolsonaro é deputado, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos. Marina Silva soma 12% também, mas na liderança temos ali o Fernando Haddad, com 19% das intenções de voto nesse levantamento. Tem um terceiro cenário. Agora, a gente observa o fato novo, que é a retirada do nome do Fernando Haddad. Derrit lidera com 18%, empatado dentro da margem de erro com Marta Suplicy, com 17%. Ricardo Salles e Coronel Melo Araújo somam 11% cada, Luiz Marinho 8%, portanto mais um nome que aparece nesse levantamento. Paulo Serra 6%, Paulinho da Força 6%, assim como Paulo Serra e Paulinho da Força com 6%, Baleia Rossi 4%, Acácio Miranda e Robson Tuma 2% cada. E temos um quarto cenário aqui para a gente finalizar essa disputa de Senado. Aí temos a entrada de Geraldo Alckmin nessa disputa, nesse levantamento. Ele lidera com 21% das intenções de voto dos entrevistados. Na sequência, aparece Guilherme Derrit com 17%, portanto, empatados dentro da margem de erro. Érica Hilton, 14%. E aí temos Ricardo Salles com 10%, Coronel Melo Araújo também com 10%, Paulo Serra 5%, Paulinho da Força 3%, Baleia Rossi, Acácio Miranda e Robson Tuma 2%. Portanto, aí um panorama geral. Porque, Isabel, é importante a gente olhar para essas definições, porque mexem muito com esse tabuleiro de Brasil, porque nós estamos olhando para o Senado e sim, é muito importante para as legendas esse apoio do Congresso. Basta ver o que está acontecendo agora em Brasília. Com toda certeza, e ano que vem são 2 vagas para o Senado, então vai ser uma eleição muito importante. A direita está de olho nessa eleição como uma eleição muito decisiva, porque se consegue maioria no Senado Federal, consegue alavancar até propostas de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, está olhando com sangue no olho, digamos assim, para essas 2 vagas por estados que a gente vai ter no ano que vem no Senado. É interessante observar que tem um cenário hoje, ainda distante da eleição, mas na fotografia do hoje, tido como muito certeiro, por exemplo, para 2 nomes de campos opostos. Haddad, que é um candidato colocado ao Senado, e Derrit, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os 2 levariam essas 2 vagas, se fosse esse o cenário de Haddad ir para a disputa ao Senado, não ir para a disputa ao Palácio dos Bandeirantes, né? E o nome de Derrit, como a gente trouxe, também é testado em relação ao governo de São Paulo. Mas os 2 levariam. A gente tem uma dificuldade em relação a alguns nomes, por exemplo, do PL para São Paulo, porque potenciais candidatos que foram muito bem votados para deputado federal pelo PL de São Paulo, hoje estão fora do cardápio. Carla Zambelli, condenada, presa na Itália, e Eduardo Bolsonaro, que está fora do país e uma situação em que eventualmente pode vir, inclusive, até uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, ele se tornou réu justamente naquela ação que investiga a atuação dele junto ao governo dos Estados Unidos em relação ao tarifaço.
Então, hoje, os dois nomes são tidos como carta fora do baralho para uma disputa nas eleições de 2026. E aí o PL está atrás de outro candidato. Não tem Derrite está lá no PP e vai testando algum outro nome. É aí que aparece, por exemplo, o nome do Coronel Melo, mas ainda assim com um patamar bem baixo em relação a esses outros nomes que aparecem nesse cardápio. Se fala também na deputada federal Rosana Vale, deputada federal pelo PL de São Paulo, que poderia ser uma tentativa também para as eleições do PL no Senado. Então, a direita está tentando se organizar, mas ainda tem um pouco de dificuldade em relação a um estado que é visto como chave para as eleições, que é o estado de São Paulo. E aí, enquanto isso, a gente tem um certo favoritismo, de um lado, de um candidato lulista, que seria o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do outro, de um candidato tarcisista, digamos assim, que seria o Guilherme Derrite. Mas essa conjuntura aqui de cenário, ela pode ser muito alterada de acordo com a decisão que o próprio Tarcísio Gomes de Freitas pode tomar sobre o futuro político dele. Se ele fica para a reeleição, se ele tenta um voo maior para as eleições presidenciais e qual vai ser também a escolha do outro lado a partir disso, né? Se Geraldo Alckmin teria a energia e a aptidão para tentar novamente o Palácio dos Bandeirantes, se seria mesmo Haddad, porque aquilo que a gente escuta mais é que a preferência seria ter o Haddad no Senado e o Alckmin talvez tendo que ir para esse sacrifício do Palácio dos Bandeirantes, mesmo sem ter um recado das pesquisas de que possa vir competitivo contra um candidato como o Tarcísio Gomes de Freitas. Então, essa eleição de São Paulo, a sensação que dá, Carol, é que isso tudo vai ser definido muito na iminência do tempo mesmo. A gente vai ter o período de descompatibilização começando a partir de abril, então é o final do mês de março que vai ajudar a guiar muita coisa, porque até lá muita conversa vai acontecer e a gente está vendo um processo também de reacomodação da direita depois da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e, é claro, a esquerda vai observando isso. Os rachas que a gente ainda vai tratar aqui no jornal, da família Bolsonaro, como é que isso vai gerando uma mudança de forças e como é que a esquerda vai se comportando, estando à espreita também do que a direita vai fazendo em relação a essas disputas internas. Na nossa conversa, Isabel, só que para encerrar um ponto que me chamou a atenção, porque na tua análise com relação ao governo de São Paulo, você destacava as declarações de Fernando Haddad sobre segurança pública, justamente nessa possibilidade dele disputar o governo. E também quando a gente olha para o Senado, justamente aquele que foi o secretário de Segurança Pública do Estado, figurando ali nas primeiras colocações do levantamento, independentemente das mudanças que a gente observou nessa pesquisa do Real Time Big Data. Guilherme Derrite, que agora deixa a função, agora já temos um novo secretário, o delegado Nico, Oswaldo Nico, assumindo, portanto, agora a secretaria, mas o quanto que esse tema segurança vai pautar as eleições. Basta ver, inclusive, o governo está empenhado na aprovação da PEC da Segurança Pública, é tema de destaque nessa semana aí em Brasília. Inclusive, ainda hoje, vamos falar mais sobre esse assunto com a própria Isabel Mega. Daqui a pouco a gente conversa mais então, Isabel. Até já.